Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Então sejam muitíssimos bem-vindos a uma aula especialíssima, onde estaremos desbravando as vinícolas mais incríveis do mundo. E assim, são simplesmente espetaculares. São vinícolas completamente fora de curva por diferentes motivos. Esse sempre foi uma aula muito pedida pelos alunos, por quem me acompanha, por quem está no mundo dos vinhos, de falar, olha, fala, você roda o mundo aí, né, conhecendo vinícolas, pesquisando, entendendo regiões, estudando sobre vinhos. Quais são as vinícolas mais incríveis, as mais legais, as mais bacanas de se conhecer, o que realmente vale conhecer no mundo dos vinhos em diferentes lugares. E para eu montar esse conteúdo, eu tive que ter algumas bases, e ter alguns critérios. E realmente foi bem difícil, porque são muitos projetos incríveis. E para chegar nas mais incríveis, eu tive que fazer uma seleção. Então eu fiz um critério. Primeiro, quando eu comecei a montar esse conteúdo, eu cheguei a uma lista de algumas vinícolas. E algumas, vamos lá, umas 10 vinícolas que realmente valem a pena. Valem a pena. Tem muitas vinícolas que valem a pena, mas 10 que são fora de curva, por diferentes motivos. E 10, assim, fazendo um filtro. A primeira seleção, eu vou contar para vocês, foram quase 20. Aí fiz uma seleção, selecionei, chegaram a 10. Só que, como ficou um conteúdo muito grande, o que eu vou fazer? Eu vou falar hoje sobre algumas vinícolas incríveis de se conhecer, e são as mais incríveis de se conhecer do Velho Mundo. Por quê? Porque ficou muito grande o conteúdo. Então eu vou dividir e eu mais para frente vou trazer para vocês um conteúdo focado nas vinícolas mais incríveis de se conhecer do Novo Mundo. Então hoje eu vou focar no Velho Mundo, lá na Europa. Por quê? Porque tem muita vinícola para a gente falar, tem muito conteúdo para falar. Então resolvi focar nas vinícolas do Velho Mundo. E para focar no Velho Mundo, e quando eu estou falando de Velho Mundo, eu estou falando de Europa. A gente sabe que o Velho Mundo dos vinhos não é só a Europa, né? A gente tem ali um pedaço da África, um pedaço da Ásia, mas vamos focar na Europa. Porque hoje as principais vinícolas do Velho Mundo, e a que a gente hoje, o principal conceito de Velho Mundo, está centrado também na Europa, e hoje, né, os maiores países produtores mais representativos estão na Europa. Se a gente contar os três maiores, na ordem Itália, França e Espanha. Mas como fazer uma seleção de tantas vinícolas incríveis no mundo, tantos projetos especiais, para chegar nos mais especiais, dos mais incríveis? Então eu tive que fazer tive que criar um critério e adotar esse critério para poder, né, trazer essas vinícolas. E claro, como aqui a nossa aula é de conteúdo, eu não vou só dizer qual é a vinícola. Eu vou falar por que ela é especial, por que ela é incrível. Eu vou dizer os seus pontos diferenciais, os seus pontos fortes que tornam ela tão, né, cada uma delas tão incrível, tão especial. E também eu vou trazer um pouco sobre a região onde ela está, o perfil dos vinhos, as características da região, porque aquela região é tão especial. E aí chegou naquele ponto que é o seguinte: como selecionar e dividir essas vinícolas? Como, né, separar isso? Como fazer esse filtro uma vez que os critérios são estabelecidos? E eu vou fazer o seguinte: eu peguei, como eu vou falar só do Velho Mundo hoje, o que que eu fiz? Eu vou selecionar uma vinícola de cada um dos principais países produtores do Velho Mundo. Então, uma de Portugal,
uma da Espanha, uma da França, uma da Itália e uma da Alemanha. Eu poderia escolher várias vinícolas de cada um desses países, que teria muito conteúdo. Mas eu escolhi uma que seja muito especial. E quando você vai naquele país, vale muito a pena conhecer. E se tivesse que escolher talvez uma única naquele país, eu iria naquela vinícola. Eu tomaria aqueles vinhos. E aí, claro, eu também vou fazer um critério aqui de falar para vocês pelo menos um vinho especial dessa vinícola para quando vocês forem lá, ou também quando vocês estiverem nesse país e daqui a pouco nem forem na vinícola, poderem tomar esse vinho, porque é um vinho muito especial. Inclusive, o vinho que eu vou sugerir para vocês, e vocês já podem pensar que eu vou indicar para vocês a Marquês de Riscal, lá na Espanha, porque é realmente uma vinícola muito bonita, que é a edição comemorativa de 150 anos deles, que eles chamam, né? Que é o Marquês de Riscal, é um Rioja Gran Reserva, é um vinho realmente fora de curva, e que praticamente você encontra lá na Marquês de Riscal, encontra fora também, em volumes muito pequenos, mas lá você consegue comprar, porque é um vinho bem, bem especial. Então daqui a pouco servi uma dose aqui, tirei uma dose no Coravã e servi, daqui a pouco eu vou provar com vocês um Gran Reserva da Rioja, com um perfil aromático muito interessante, muito amplo, muitas características positivas, e bem evoluído, né? Vinhos aí que entregando um perfil bem, bem interessante de características aromáticas. E olha, vou dizer para vocês, viu? Ó, muito, muito especial. Tá? Daqui a pouco eu vou degustar com vocês aqui, mas vocês já sabem que esse vinho tá no nosso portfólio aqui. Eu vou falar dessa vinícola daqui a pouco. Vocês vão entender por que é uma das mais incríveis do mundo, tá? Até vou deixar o vinho aqui para vocês darem uma olhada nele enquanto eu vou avançando na aula. Pois bem, vou começar, então, uma de cada país. E vou começar por Portugal. E Portugal, eu sou completamente apaixonado pelos vinhos portugueses, né? Eu acabei de voltar de Portugal, de uma atualização por várias regiões, entre as regiões também a região do Douro, que é a região que eu escolhi para... ou é a região onde está a vinícola que eu escolhi. Douro é hoje a principal região produtora de vinhos portugueses, quando a gente fala de vinhos fortificados, que é o vinho do Porto, o famoso vinho do Porto, e também de vinhos tranquilos, porque hoje a maior região produtora de Portugal é a região do Douro. Ela tem maior volume. A gente sabe que o Alentejo é uma região muito grande, muito importante também, mas hoje os vinhos mais representativos, tranquilos de Portugal também estão vindo aqui da região do Douro. O Douro é uma região muito especial porque a gente tem ali encostas bem íngremes, com solo muito pedregoso, né? Um solo de xisto muito laminado e que forma, né, uma paisagem extremamente linda. Mas a gente está falando do Douro, uma região de cadeias montanhosas, um rio muito bonito chamado Rio Douro, que cruza desde lá da Espanha, né, quase lá da Rioja, cruza toda boa, ou boa parte da Espanha, cruza boa parte de Portugal aqui no norte e deságua no Oceano Atlântico, que é o famoso Rio Douro. O que a gente tem aqui no Douro, de modo geral? Primeiro, uma região muito quente, uma região bem seca, porque tem uma serra muito importante para bloquear a umidade e a chuva que vem do Atlântico e a Serra do Marão, torna o Douro como um todo uma região então bastante seca, que tem altitudes médias na faixa de seus 480, 500 metros, mas altitudes chegando a, né, passando de 1.000 metros de vinhedos, as altitudes dos vinhedos também. Então a gente tem vinhedos aí que passam de 1.000 metros e vinhedos que vão ter um pouco mais baixo. É uma região continental quente, ou seja, os invernos aqui são frios, os verões são muito quentes. Eles falam, né, que no Douro a gente tem 9 meses, né, de inverno
e 3 meses de inferno, porque o verão aqui é muito quente e seco. Só para vocês terem ideia, na época da vindima, aqui chove mais ou menos 1.000 milímetros por ano. 1.000 milímetros, certo? Só que na época da vindima, chove algo em torno de 20 milímetros. Ou seja, a maior parte da chuva que entra aqui no Douro é chuva que entra no inverno e no outono. E alguma coisinha na primavera. Às vezes a primavera pode ser chuvosa também. Mas, ou seja, o verão, que é o período mais importante de amadurecimento da uva, é quente e seco. E assim, é muito quente. Porque, claro, essa serra é importante, que é a Serra do Marão, ela bloqueia a chuva. E vamos lá, né? Ela bloqueia as nuvens de chuva. Então, se não tem nuvem, tem sol. E muito sol. Então, aqui tem uma maturação muito interessante das uvas. E para falar de uma vinícola muito especial de Portugal, uma vinícola muito especial do mundo, uma vinícola muito especial que está aqui no Douro, essa vinícola é a Quinta do Crasto. A Quinta do Crasto é um dos projetos vitivinícolas mais espetaculares do mundo. É uma vinícola que vocês têm que colocar na agenda de vocês para conhecer. É uma vinícola muito, muito, muito especial. A vinícola linda, que tem essa vista aqui é a Quinta do Crasto, ó, para vocês verem. Aqui é a entrada principal, né? Entra por aqui. Aqui é o varejo da Quinta do Crasto, né? Aqui é a vinícola, aqui é o varejo. Aqui é a vinícola. Aqui tem um restaurante espetacular, lindíssimo. É um lugar incrível que tem essa vista incrível. Então vocês estão na Quinta do Crasto, vocês estão olhando isso aqui. O Rio Douro, do outro lado patamares, vinhedos, vinhedos, vinhedos. Bom, para chegar na Quinta do Crasto, vocês têm que cruzar o Vale do Douro. Porque vocês vão sair lá da cidade do Porto e vão cruzar o Vale do Rio Douro para chegar aqui. E é simplesmente incrível. E assim, eu tive há pouco tempo na Quinta do Crasto. É um lugar que impacta de um jeito. E quando sempre, né, ou como seguidamente os alunos me perguntam, vou a Portugal, que vinícola eu visito? Vou no Douro, que vinícola eu visito? Quinta do Crasto. A Quinta do Crasto é parada obrigatória. A Quinta do Crasto tem, além do restaurante, que é muito legal, tem também uma pousada com pouquíssimos quartos, que é praticamente a casa da família, que eles abrem, né, e recebem, alugam quartos, enfim. E é realmente muito, muito especial. Porque imagina essa vista. E é lindíssimo, não dá vontade de sair daqui. O Douro, né, tem esse solo muito pedregoso e é realmente em cadeias montanhosas. Então, o que eles precisam fazer? Esses patamares aqui, ó. Ou seja, isso aqui o homem cria para conseguir conduzir a videira. Porque senão não tem onde botar a uva, né? Aonde vai fixar a uva? Então eles criam esses patamares que eles chamam literalmente de vinhas ao alto, né? Ou seja, subindo a montanha e colocam esses patamares para conseguir trabalhar na região, plantar as videiras e ter uva. Senão não tem uva, né? Senão não consegue trabalhar aqui, desenvolver bem as videiras aqui. E é lindo porque a gente fica no alto aqui, olhando o Rio Douro, olhando os barquinhos do Rio Douro. E é aqueles lugares que tu fica horas admirando. Horas admirando. Só que assim, primeiro, uma beleza natural incrível. Um lugar paradisíaco. Mas não é só isso. Por que escolher a Quinta do Crasto? Porque ela tem alguns diferenciais. Primeiro, o Douro, como um todo, é hoje, né, os seus vinhedos, a sua beleza natural, é reconhecida hoje como Patrimônio da Humanidade da Unesco. Então, para ver a beleza desse lugar.
O local é realmente muito, muito bonito. Eu botei essa foto aqui para vocês verem o que que é o restaurante. E olha a vista que a gente tem do restaurante. Cadeias montanhosas, vinhedos, o Rio Douro aqui ao fundo, do outro lado vinhedos, um grande vale. Aqui é trajeto de barquinhos que vem fazer aqui o passeio do Rio Douro. Então esse lugar é espetacular, é um lugar que tu para e tu fica olhando de um jeito tão apaixonado e tu percebe aqui naquilo do Crasto o quanto a gente é pequeno, o quanto o mundo é lindo, gigante e maravilhoso. Maravilhoso. É um lugar incrível. Então, só sentar aqui e tomar uma taça de vinho já seria completamente inebriante. E é completamente inebriante. Mas não é só isso. Por quê? Porque aqui esse restaurante é simplesmente espetacular. O restaurante da Quinta do Crasto é um dos melhores de Portugal, sem sombra nenhuma de dúvida. O melhor bacalhau que eu comi em Portugal. E olha que eu adoro bacalhau e como muito bacalhau em Portugal. Muito, muito. Praticamente todo dia eu como bacalhau em Portugal. E o melhor que eu comi até hoje foi aqui na Quinta do Crasto. Um bacalhau que não tem explicação. E aí com essa vista. Porque aqui são as mesinhas do restaurante. Vocês estão vendo, né? Botei uma foto aqui para vocês verem o que é o restaurante. Então, o lugar é lindo, claro. Precisa agendar, né? Não dá para só chegar ao restaurante, principalmente, porque não são muitos lugares. E tem toda uma história, né? Que acontece, eles contam, tem visita na vinícola. E você pode marcar, né? Claro, a visita na vinícola também, que é bem, bem especial. Né? O lugar aqui é muito bacana, não só a vista, que é especialíssimo, né? Mas também toda a estrutura da vinícola. E para ser ainda mais legal, os vinhos da Quinta do Crasto são vinhos de altíssima qualidade. São vinhos muito especiais. Né? Então, você pode aproveitar fazer um passeio no Douro, você pode chegar na Quinta do Crasto de barco, você pode chegar na Quinta do Crasto de trem, né? Tem uma estação bem pertinho, que você pode subir até aqui. A Quinta do Crasto também possui pousada, pouquíssimos quartos, então também precisa reservar com bastante antecedência para quem vem. Dá para chegar de carro também, tranquilamente, claro, você faz um trajeto saindo lá da cidade do Porto, cruzando aqui o Vale do Douro, porque a gente está no meio do Vale do Douro. Né? Vocês estão vendo aqui vinhedo para todo lado e o rio lá no fundo. Então tem algumas formas de chegar aqui, mas precisa marcar e precisa se programar, porque realmente vale muito a pena. Então, uma das grandes e incríveis vinícolas do mundo, em Portugal, Quinta do Crasto. Anotem esse nome. Aliás, para quem vai a Portugal, quem vai ao Douro, obrigatório visitar, porque é muito, muito especial. Quem não vai a Portugal ainda, enfim, não tem previsão, pode tomar os vinhos da Quinta do Crasto, porque são vinhos também muito, muito especiais. Vale muito a pena, porque são vinhos de alta qualidade. E quem vai à Quinta do Crasto, quem vai ao Douro, também vai à cidade do Porto, né? Então, por quê? Não dá para deixar de ir na cidade do Porto, que é a cidade famosa, né? Por causa do porto, no qual os barcos saíam para levar os vinhos para a Europa, o restante da Europa, principalmente para a Inglaterra. E então a gente tem o Rio Douro, vai desaguar aqui, né, na divisa entre a cidade do Porto e Vila Nova de Gaia. Então, vou pegar o mapa aqui que a gente estava só para vocês entenderem, para quem não conhece. Eu estou falando dessa área aqui agora, né? Então, que é a cidade do Porto fica aqui no oceano. E a gente tem de um lado do rio a cidade do Porto, aqui o Rio Douro, né? Ele vai correndo aqui todo, o Vale do Douro é aqui. O Rio Douro cruza todo a Portugal e deságua aqui na cidade do Porto, no oceano. Então a gente tem de um lado a cidade do Porto, do outro lado do rio, a famosa cidade de Vila Nova de Gaia, que é onde tem os restaurantes lindíssimos na beira do rio. Na cidade do Porto também tem, mas principalmente em Vila Nova de Gaia, que agora eles estão mudando o nome da cidade para se chamar somente Gaia. E
Em Vila Nova de Gaia, hoje Gaia, a gente tem os armazéns do vinho do Porto. Então lá vocês podem visitar os armazéns lindíssimos da Sandman, da Ferreirinha, da Taylor's. Então tem um monte de armazéns do vinho do Porto lá para vocês visitarem, que é onde eles fazem, né, o amadurecimento e o envelhecimento do vinho do Porto, lá em Gaia, antiga Vila Nova de Gaia. Então, lugar incrível também para vocês conhecerem. Quem for visitar o Douro, também vem até aqui o Porto para visitar, né, a cidade do Porto e Vila Nova de Gaia, agora só chamado de Gaia. E quem for à Quinta do Crasto, recomendo um vinho que é a Vinha da Ponte. É um vinho muito especial, é um vinhedo único que fica ali bem do ladinho da vinícola, bem do ladinho da Quinta do Crasto. São vinhas velhas. Esse é um dos melhores vinhos de Portugal. Ele é um vinho muito, muito caro, mas lá você consegue tomar o vinho, lá você consegue comprar ele um pouco menos caro, né? São vinhedos aí, vinhedos antigos e que faz aí, na minha opinião, o melhor vinho de Portugal hoje é o Vinha da Ponte. É um vinho um pouco mais intenso, é um vinho um pouco mais robusto, mas com muito sabor, uma persistência muito longa, um vinho com muito equilíbrio. Então, né, vamos lá, se a gente está visitando a Quinta do Crasto, vamos lá, faz um esforcinho aí e prova, né, o famoso Vinha da Ponte. Daqui a pouco prova em taça, né, ou daqui a pouco compra uma garrafa. Então, vale a pena, que ele é um pouco mais caro, mas vale a experiência. Mas como também vale a experiência os demais vinhos da Quinta do Crasto, que são, né, vinhos incríveis, né, vinhos realmente muito legais. Eles têm uma média de qualidade muito, muito alto. Por isso também vale muito a pena conhecer a Quinta do Crasto. Vale muito a pena. Vale, porque é muito especial, né? Então anotem aí, Portugal, Douro, Quinta do Crasto, uma das grandes vinícolas para se conhecer no mundo. Claro, eu tô contando para vocês assim por cima, né? Não tô entrando nos pormenores, para vocês também poderem conhecer e ter uma experiência legal e ter algumas surpresas, claro. Quinta do Crasto tem muita coisa legal que eu, né, vou deixar para vocês, quem for lá conhecer, entre eles a sala de vinificação deles é incrível, né? A sala de barricas deles é muito, muito especial, né? Tem uma tecnologia toda peculiar, enfim, deixar para vocês, quem for lá conhecer. País número 2, vinícola número 2. E aí a gente sai de Portugal, onde a gente estava aqui no Douro, e nós vamos lá para Rioja. La Rioja, a grande região espanhola, que faz vinhos simplesmente espetaculares, uma das minhas regiões preferidas no mundo. Vinho simplesmente incrível, uma das únicas DOCA, né, denominação de origem qualificada da Espanha, e que faz vinhos espetaculares. E aqui tem muitas vinícolas incríveis. Na Espanha tem muitas vinícolas incríveis. Eles têm construções arquitetônicas das vinícolas espetaculares, vinhos espetaculares. Escolher uma vinícola da Espanha é muito difícil. Mas eu não poderia deixar de escolher ela. Que tal o nosso vinho aqui? Essa menininha aqui, chamada Marquês de Riscal. Bom, vocês já estão olhando uma das construções mais incríveis do mundo dos vinhos. Uma construção realmente lindíssima. Aqui a gente tá. Aqui é o hotel que tem dentro da vinícola. A vinícola tá aqui. Já mostro para vocês com mais atenção. O hotel é um hotel referência no mundo e que dá a grande referência arquitetônica da vinícola. É simplesmente lindo esse teto aqui, ele é todo de titânio, e esse hotel foi desenhado por nada mais, nada menos do que Frank Gehry, que é um dos grandes arquitetos hoje do mundo, um dos grandes criadores, né, o mestre das curvas e das formas irregulares. E só olhando essa vinícola já dá vontade de conhecer, né? Porque é realmente muito, muito especial. Visualmente é um dos grandes impactos arquitetônicos de vinícolas que eu conheço na vida. É impressionante. Chegando na Marquês de Riscal, de longe tu consegue ver ela.
É impressionante. E claro, o hotel aqui chama mais atenção. Tá? Região famosa, região de Rioja. E a Marquês de Riscal, ela fica na sub-região chamada Rioja Alavesa, onde tem esse solo muito rico em argila, também com presença de calcário, e isso traz esse solo mais frio, esse solo, né, com um pouco mais de retenção de água, faz vinhos mais intensos, faz vinhos mais concentrados. E são regiões com um pouquinho mais de altitude, estamos falando aí algo em torno de 500 a 700 metros. Chove algo em torno aí de 400, 500 milímetros por ano. E vinhos muito intensos. Aqui vocês conseguem ver um pouquinho mais da Marquês de Riscal, né? Então, tudo isso aqui que vocês estão vendo faz parte do complexo vinícola. Aqui, bem no meio, a gente tem o hotel. Aqui a gente tem os pavilhões. Aqui a gente tem a sala de barricas. Aqui a gente tem uma tanoaria. É um projeto incrível de se conhecer. Incrível. Tem uma recepção muito bacana. Tem uma estrutura enoturística muito legal. Bom, tem um hotel aqui, claro, o hotel é um hotel caro, né? Um hotel de luxo, de alto padrão. Só que só para vocês verem a região aqui embaixo, olha aqui o hotel, a vinícola toda em volta, né? Isso tudo faz parte do complexo vitivinícola. E vocês olhem a região de Rioja, né? La Rioja aqui, lindíssimo, em volta, trazendo essa visão simplesmente espetacular. E os vinhos de Rioja, eles são vinhos incríveis, com uma capacidade de harmonização incrível, principalmente com os cordeiros locais, né? Tem o famoso cordeiro lechal aqui, que é incrível, extremamente saboroso. E vinhos com uma capacidade incrível de guarda. Inclusive o conceito, né? Eu vou degustar com vocês esse vinho daqui a pouquinho, que eu vim, inclusive que eu vou sugerir, é um dos que eu vou sugerir aqui da Marquês de Riscal, que é o 150 anos, esse é um gran reserva. Mas é um projeto que dá para ficar, dá para morar aqui, tranquilamente. Dá para viver aqui, né? É um projeto muito, muito legal. E por que essa vinícola, como se precisasse justificar, né? Seus diferenciais aqui. Por que os diferenciais da Marquês Riscal? Bom, são vários. Mas eu vou trazer alguns aqui. Primeiro, a beleza arquitetônica. E a Marquês Riscal, ela consegue juntar muito essa ideia do clássico com o moderno. Então, se eu voltar aqui, pra vocês olharem, o que a gente está vendo da parte vinícola, o que é a vinícola em si, é muito convencional, é muito tradicional, aqueles pavilhões das vinícolas clássicas de Rioja, aqueles grandes pavilhões, né, aquelas grandes salas de barricas, aquelas grandes estruturas. Então, é muito tradicional isso, que é muito tradicional que a gente tem em Rioja. Né, os vinhos passando, porque em Rioja é obrigatório os vinhos fazerem amadurecimento em barrica. E as barricas tem que ser barrica pequena, pode ser aqueles grandes botes. Tu pode usar aquelas pipas de madeira para vinificar. Agora, para amadurecer, não pode. Tem que usar barrica pequena. Então, todos os vinhos que têm amadurecimento de Rioja tem que passar por barrica. Pode ser nova, pode ser usada, mas tem que ser barrica. Então, para dar conta disso, eles têm muitas barricas. Muitas, muitas e muitas barricas. Porque é na Espanha que tem o conceito de amadurecimento com controle de tempo. Né? Que a Rioja, inclusive, né? Rioja vai dar a referência, foi Rioja que deu essa ideia, e a Espanha toda implementa hoje, que é vinhos com longo amadurecimento, com longo envelhecimento, para eles irem para o mercado mais prontos. Então, foi Rioja que criou esse conceito, a Espanha, né, adota esse conceito dos vinhos ou jovens, que não tem passagem por madeira, criança, uma passagem por madeira significativa, reserva, mais tempo de madeira e mais envelhecimento, e gran reserva, com mais ainda tempo de madeira e mais tempo de envelhecimento. Então, as vinícolas em Rioja, por ser obrigatório os vinhos criança, reserva e gran reserva passar por barrica, eles têm que ter muitas barricas.
porque são os principais vinhos deles. Então eles têm literalmente milhares de barricas. A Marquesa de Riscal tem uma sala com 14 mil barricas. 14 mil barricas. Então, inclusive, eles têm que ter uma tanoaria aqui dentro para fazer a manutenção de todas essas barricas. Então, eles vão, né, revezando essas barricas e tudo mais. Tem todo um processo que eles fazem, né, de reuso das barricas e tudo mais. Muitas são novas, muitas são usadas. Mas é incrível, isso é muito tradicional, isso é muito clássico. Esses pavilhões aqui em Rioja são muito clássicos. Agora, o hotel é completamente moderno, atual, né? O conceito arquitetônico extremamente atual. O hotel por dentro é uma obra de arte, é incrível, é lindo. Então eles conseguem aqui, na Marquesa de Riscal, juntar o clássico da Rioja com algo extremamente moderno, atual, contemporâneo, arquitetônico, lindo, que é o hotel. Tá tudo dentro do mesmo complexo. Bom, o hotel é um trabalho do Frank Gehry, né, que é esse arquiteto hoje, talvez o arquiteto mais conceituado hoje no mundo. E é um hotel muito lindo, dá para se hospedar lá, claro. Tem uma fila de espera grande, é um hotel caro, né? Mas dá para ficar lá. Então, quem puder, fiquem no hotel dentro da Marquesa de Riscal, nem que seja um dia, uma noite. Quem não puder, porque é caro, e for visitar, aproveitem o restaurante. No hotel tem um restaurante muito legal. Aliás, são dos pontos fortes da Marquesa de Riscal. Ela tem uma capacidade muito grande de receber. Então tem visitas enoturísticas várias por dia, em vários idiomas. Inclusive eles têm em português também. Aí tem inglês, tem espanhol, tem português. Tem que ver os dias e horários, precisa agendar, não dá para chegar do nada lá, que é muito difícil, mas você vai conseguir entrar no varejo, mas você consegue agendado fazer as visitas que são incríveis. Aí tem várias opções de visitas, várias opções de degustação, isso é importante, porque como você tem várias opções, é bom para você visitar, né? Tem vinícolas que não têm muita facilidade para se visitar. E eu vou recomendar para vocês dois vinhos da Marquesa de Riscal. E um eu vou provar com vocês agora. Um que é o Marquesa de Riscal 150 anos, 150 anos porque é comemorativo, eles lançaram essa linha a partir dos 150 anos da vinícola. Então a gente está falando de uma vinícola aqui bastante antiga. E agora eles só fazem safras excepcionais. Então eles lançaram em 2006, depois lançaram em 2010, e agora acho que lançaram em 2016. O que eu tenho aqui é o 2010, que é essa edição especial, que é um Gran Reserva, né? Esse vinho passa 3 anos em barrica, e depois ele passa mais 3 anos em garrafa antes de ir para o mercado. Então ele foi em 2016, ele foi para o mercado. Praticamente é um vinho que tu compra só lá na vinícola, tem fora também, mas ele é bem caro. Lá na vinícola ele custa algo em torno aí dos seus 50, não, 60, 70 euros, mais ou menos é o que ele custa lá. Que é caro, mas lá é pagável, né? Então vale a pena. Eu comprei lá na Marquesa de Riscal. Todas essas vinícolas que eu estou indicando para vocês são vinícolas que eu conheço, que eu já tive lá e vivenciei elas para contar isso para vocês também, certo? Então, a Marquesa de Riscal, eu comprei esse vinho lá e vou degustar com vocês agora, porque é um Rioja, né? É um Rioja Gran Reserva. Então é um vinho, né, que, primeiro, tem um visual, ele é límpido, ele tem uma cor já puxado para o granada, na parte central ainda, no núcleo dele ainda bastante rubi, na borda o granada já parece ser bem evidente, né, é um tinto tranquilo, no nariz tem um aroma, uma intensidade média mais para muita, é um vinho correto nos seus aromas, é um perfil muito com aromas secundários e terciários. Ainda parece alguma coisa, a gente sente alguma coisa do primário, mas praticamente, né, o secundário e o terciário predominam. Então tem aromas aqui de couro, de caixa de charuto, tem aromas aqui de charuto, aquele corda de fumo, né?
fumo em corda, tem uma erva envelhecida, tem uma madeira envelhecida, aquela caixa de charuto bem evidente, aquela baunilha um pouco mais envelhecida, para quem gosta de cozinhar, pega aquela favo de baunilha mais envelhecido. Vamos agitar a taça. Aí aparece um pouco mais essa nota de couro, aparece um pouco mais dessa nota de uma cereja, uma cerejinha passa, aquela cerejinha que passou um pouquinho né, começou a ficar sequinha. Nossa, a complexidade de aromas é simplesmente espetacular. É incrível. Eu vou tomar um gole de vinho, mas antes eu vou tomar tomar um gole d'água antes de colocar esse vinho na boca, porque eu crio uma expectativa para esse vinho realmente especial. Nossa, você fica agitando e vai saindo perfumes, aromas diferentes. Quando começou a aparecer uma erva seca, né? Como um tomilho seco, muito gostoso. Vou colocar na boca. Hum, hum. Ainda intenso. É um vinho seco, muito tem tanino, médio mais, mas muito macio. O corpo dele é um corpo médio para médio mais. O álcool dele é um álcool que está muito integrado. Até dá para classificar ele como médio, né? Sente que ele tem um pouquinho mais de álcool, mas está tão integrado esses elementos. O álcool não sobra nada. Acidez média a mais. E, nossa, esse é um vinho que talvez acidez média, mas entre média e média a mais, porque ele ainda é super fresco. E em boca ele é bastante secundário, ainda essa nota da baunilha, essa nota um pouco da madeira, apesar dela ser mais envelhecida, e os aromas terciários aqui de novo de couro, um pouquinho de alcatrão, um pouquinho de fumo em corda, um pouquinho de charuto, né? Para aquele charuto, antes de acender o charuto, aquele perfume do fumo, né? Do charuto. E a persistência é muito longa. É um vinho muito bom. Complexidade desse vinho, aqueles vinhos que poderia tomar sempre, né? Fazer várias harmonizações. O nível de qualidade é muito bom desse vinho. E assim, é incrível, né? Sabor, persistência, né? Um primeiro gole, assim, de um preenchimento de boca incrível. Aquele vinho que dá até para ser aquele vinho de meditação. Aquele vinho de botar na taça e ir provando aos poucos, com comida que vai ficar espetacular. Então, se botar aquele cordeiro que a gente tava falando, vai ficar incrível. A persistência desse vinho, né? Complexidade, a intensidade desse vinho é simplesmente espetacular. E, bom, ele é um vinho que é um gran reserva, né? Então passou aí no mínimo 5 anos entre amadurecimento e envelhecimento para ir para o mercado. Ele passou, esse aqui passou 6 e mostra o que é Rioja, né? Esse produtor ele tem uma pegada um pouquinho mais moderninha de Rioja. Ele mantém alguns conceitos tradicionais, mas tem uma pegada também um pouquinho mais moderna. Tem um pouco da madeira um pouco mais nova, enfim, né? Mas é espetacular, é incrível o que esse produtor faz. É incrível o que é um gran reserva de alta qualidade. Então, Marquês de Riscal aqui, os 150 anos, né? Herederos del Marquês de Riscal, né? E incrível. Esse vinhedo, ele é uma boa parte desse vinho é Tempranillo e ele é vinhas velhas com mais de 80 anos, então dá para entender essa complexidade, essa intensidade em boca, características. É um vinho realmente muito especial. É um vinho que vale muito a pena. E um outro vinho, para quem for na Marquês de Riscal também, que vale muito a pena, é o projeto Frank Gehry, que é esse rótulo especial que eles fazem. São safras bem peculiares. Eu acho que saiu 2 ou 3, pelo que eu me recordo. Eu lembro que 2012 que esse rótulo aqui saiu. É um vinho também de vinhas velhas, envelhecido e um vinho espetacular. Esse aqui eu só vi lá na Marquês de Riscal. É um vinho realmente fora de curva. É um vinho que vale muito a pena também, muito parecido com essa pegada dos 150 anos, mas, né, 150 anos que eu tô falando é o comemorativo, tá, gente? Ele não tem 150 anos, isso aqui é safra 2010. Eles lançaram esse projeto quando a vinícola fez 150 anos, eles fazem safras, é um grande reserva de safras especiais deles.
E assim como é o projeto Frank Gehry, também só safras especiais que eles colocam no mercado. Então, uma vinícola para vocês conhecerem, anotem no caderninho aí de vocês, que é Marquês Riscal. Essa é uma vinícola, quando vocês forem à Espanha, vocês precisam conhecer. Seguindo mais um país, mais uma vinícola, vamos falar do Mosel, na Alemanha, que é essa região lindíssima, com o famoso rio Mosel, né? Olha que lindo. E esse rio que cruza a região, e ele é o responsável por fazer vinhos incríveis aqui nessa região, tem cidadezinhas incríveis como Bencastel-Kues, essa cidade incrível aqui no Mosel. E o Mosel, gente, é uma região que quando você pisa a primeira vez, você se apaixona. Se apaixona. É lindo. É lindo. É espetacular. Claro, extremamente conceito alemão. E para a gente saber onde é o Mosel, vamos pegar aqui o mapa da Alemanha, né? Então aqui a gente tem a França, só para a gente se situar, né? E na Alemanha, pegando aqui Düsseldorf, vindo para o sul, a gente chega nesse vale grandão aqui, chamado Mosella, ou Mosel, né? Mosella em português, Mosel em alemão, que é um vale no norte da Alemanha, um vale frio, mas que tem cadeias de montanhas que protegem um pouco, cadeias de montanhas, né? Com alguma altitude que protege um pouco essa região, e é uma região bastante ensolarada, e o rio faz um trabalho bem importante aqui de ajudar o amadurecimento das uvas, e uma uva que se dá muito bem, uma uvinha chamada Riesling. E faz Riesling aqui de alta qualidade, mas um Riesling muito mais fresco, um Riesling muito mais cítrico, mas um Riesling com grande persistência de sabor. Notas florais, notas de toranja, notas de lima, notas de limão siciliano. O amadurecimento extra que tem aqui por causa dos fatores do rio Mosel. Primeira coisa que você tem que pensar aqui é o seguinte, né? Esse é um ponto legal aqui da gente pensar. É que a Riesling é uma uva que tem um amadurecimento um pouco mais tardio para uvas brancas. Não é qualquer lugar que ela amadurece bem. E ela não gosta muito de calor. Ela gosta de amadurecimento constante e longo, com uma temperatura média um pouco mais baixa. E o Mosel entrega isso muito bem para Riesling. Essa cidadezinha que eu tô falando para vocês, que é Bencastel-Kues, o que acontece no Mosel? O rio, ele aqui é uma região fria, estamos no norte da Alemanha, centro-norte da Alemanha. Aqui é uma região fria, bastante ensolarada, fundamental para Riesling. Mas os vinhedos, eles estão em encosta. Essa encosta, o que faz? O ar frio, que é mais pesado, desce e fica no leito do rio. O rio, ele reflete um pouco mais de calor e um pouco mais de radiação solar para os vinhedos. E os vinhedos aqui são de ardósia, os solos são de ardósia, são em ardósia, né? Solo de ardósia. E a ardósia é uma pedra que ela absorve um pouco de calor, reflete esse calor e ela também reflete radiação. Então nós estamos num contexto de terroir que, por mais que a região seja um pouco mais fria, ela consegue ter um amadurecimento simplesmente incrível da Riesling. Mas ainda assim um Riesling um pouco mais cítrico, um cítrico maduro e uma acidez muito, muito alta. E tem um produtor que para mim é o mais espetacular da Alemanha, que está bem aqui em Bencastel-Kues, e que é um cara muito disruptivo, e que é um cara muito doido, e que é um cara que faz vinhos espetaculares, numa vinícola muito fácil de se chegar, porque tá aqui em Bencastel-Kues, para mim a cidadezinha mais incrível do Mosel. Que vinícola é essa? A nossa queridíssima Ernest Lusen, ou Dr. Lusen, como é o nome oficial da marca. É uma vinícola incrível, numa cidadezinha bem especial. Aqui para vocês verem, né?
que é o varejo deles, que eles chamam essa loja que eles criaram, que eles fizeram aqui, que é uma loja muito legal. Você pode chegar em Bencastle Cruz e ficar hospedado lá, que é uma cidadezinha incrível, muito, muito bonita. Você vem de a pé até a vinícola, porque ela fica ali 10 minutos caminhando, 5 minutos caminhando. E por que que ela é tão especial? Primeiro porque a Dr. Luzen é uma vinícola muito disruptiva, né? Muito. Só para vocês verem aqui, eu vou trazer, vou voltar nesse slide aqui. Aqui é a Dr. Luzen, só para vocês verem. Ó, no leito do rio, aqui está o rio Mosel, ou Mosela. Ó os vinhedos aqui, todos lindíssimos aqui atrás. Inclusive os crus do Dr. Luzen estão aqui, que eu vou mostrar para vocês, né? E aqui tá ela, olha que vinícola incrível, né? Uma casa antiga, uma vinícola que já tem mais de 200 anos, familiar, né? O Ernst Luzen é o proprietário, muito bonita, e que faz vinhos simplesmente espetaculares. Então, quais são os diferenciais dela? Primeiro que o lugar é lindíssimo, né? Lugar espetacular. Uma construção antiga, um castelo, como eles chamam, né? Os Schlosses, né? Entre aspas, uma casa, entre aspas, dizem que não, como não tem torre, não é um castelo, né? É um palácio, né? É um palácio e muito bonito, numa área muito bonita, de vinhos de altíssima qualidade. Para mim, a melhor vinícola da Alemanha é a Dr. Luzen. Faz vinhos incríveis. Não à toa que a Dr. Luzen, né, pertence à VDP, que é essa associação dos melhores produtores da Alemanha. Por que visitar aqui? Primeiro, tem que reservar, tá? Eles recebem, mas tem que reservar dias e horários. E quem já reserva, aproveita, né? Para fazer as compras ali, tem a lojinha que tá aqui, fazer a degustação. Mas é realmente bem diferenciado. E o Dr. Luzen, ele, né? O Ernst Luzen, ele é um cara muito maluco. Né? Muito, muito maluco. Mas ele faz vinhos simplesmente espetaculares. E todos os vinhos, todos os estilos de vinho do Mosel, né? Tanto do Prachtwein, ele faz aqui. E quem for a Dr. Luzen, eles tinham antes da pandemia também um almoço harmonizado aqui, que era de vez em quando, por reserva e tudo mais. Depois da pandemia eles não tinham aberto ainda, então tem que, né, ligar e quando for fazer a reserva para visitar e tudo mais, tenta ver se tem almoço, porque vale a pena, né? Vale muito a pena. E quem for a Dr. Luzen tem que provar ou comprar os vinhos que são simplesmente um dos melhores da Alemanha, de Riesling, que é os famosos, né, Prelaat. Prelaat é o clássico. Esse aqui, para mim, é o Romané Conti da Alemanha. Por mais que dizem que é outros projetos e tudo mais, esse vinho aqui ele é espetacular. É uma parcela incrível. Pode comprar, né, o seco, né, que é o Didi, né, que é o GG, ou você pode, eles também fazem um Auslese incrível, né, fazem 2 vinhos aqui com essa marca, desse vinhedo que é simplesmente espetacular, são vinhas com mais de 100 anos, vinhas muito velhas, e com um perfil de sabor interminável. É um vinho incrível, uma complexidade incrível. Ele não é um vinho barato, ele lá na vinícola custa uns cento e poucos euros, né? Uns cento e vários euros. Mas praticamente você compra lá em enotecas muito especiais do mundo e vale muito a pena provar. Né? Vale muito a pena provar. Quem vai visitar então o Dr. Luzen, provar esse vinho muito, muito especial. E o Ernest Luzen, ele é muito disruptivo, né? Inclusive usando o termo reserve, que não tem para os vinhos alemães. Ele, né, compra umas brigas aí, ele é um cara que muda muito o conceito, mas é muito legal. Acho que vale muito a pena, uma das grandes vinícolas no mundo de se conhecer e de se visitar, a Weingut Dr. Luzen, né? Tá aqui bem pertinho não, em Bencastel-Kues, né? Dá para caminhar nos vinhedos, aqui o famoso vinhedo Sonnenheur dele, né? Vinhedo um cru muito, muito famoso, né? Como eles gostam de dizer, um Grand Cru muito famoso. Então, vale muito a pena. Dá para caminhar aqui no leito do rio, bem tranquilo, dá para passear, tem bastante coisa legal aqui, né? Dá para curtir bastante aqui, uma cidadezinha simplesmente linda, espetacular,
e Ebenkesselkues, no rio Mosel, visitar Dr. Leusen. Pois bem, vamos mudar de país. E vamos para a França. Para a nossa próxima vinícola. Né? Nossa próxima vinícola. Deixa eu ver como é que tá esse vinho. Como é que eu provei Marquês de Riscal com vocês? Nossa, esse vinho não para de abrir. Os vinhos Gran Reserva da Rioja, de Rioja, né? Eles são vinhos muito... Quando acertam a mão, eles são espetaculares. São incríveis, né? São incríveis. Esse aqui tá realmente muito, muito especial. Marquês de Riscal, 150 anos. Gran Reserva 2010. E ele tá cada vez mais trazendo mais aromas complexos. Agora tá trazendo um aroma, toquezinho de carne curada, com um toquezinho de cereja azeda, aquela cereja azeda que... cereja ácida, nem azeda, cereja ácida que foi ficando passa, assim, né? Nossa, é um toquezinho de goji berry, assim, tá um vinho simplesmente espetacular, incrível, incrível. Pois bem, vamos voltar então para os nossos, já deu uma repassada aqui no nosso vinho, vamos seguir os nossos países e agora vamos falar da França, uma vinícola na França. Como todos esses países do velho mundo aqui que eu estou visitando, e escolhendo vinícolas incríveis deles, a França não é fácil de escolher. E eu eu escolhi uma vinícola de champanhe. Porque Champagne representa a França, né? Champagne é a região de maior volume financeiro dos vinhos franceses. A Champagne vende por ano 5,5 bilhões de euros. É a região mais regrada do mundo. É a região mais controlada do mundo. É a região, né, maior valor agregado do mundo. Então não dá para falar de França e não escolher um vinho de champanhe, uma vinícola de champanhe, não teria como. Bom, champanhe, clássico, né? Corte de 3 uvas principais, Pinot Noir, Chardonnay, Meunier. É uma região fria, está no norte da França, uma região de solo muito rico em calcário, giz literalmente, um solo muito frio que absorve muita água, mas com uma permeabilidade muito grande, com a capacidade das videiras infiltrar suas raízes muito profundamente. É uma região que também seus vinhedos são patrimônios da Unesco, porque realmente são lindíssimos. E para falar e escolher uma vinícola de champanhe, uma vinícola da França, eu vou escolher que para mim é a mais incrível, que junta um pouco de tudo que é champanhe. Uma vinícola que existe desde 1743, um famoso maison. Maison são as casas de champanhe. E a vinícola é a Moet Chandon. Fundada em 1743, uma maison incrível, com vinhos incríveis, espetaculares. Uma casa de champanhe simplesmente deslumbrante, que se eu tiver que escolher, se eu for a Epernay, tiver que escolher uma casa de champanhe para visitar, provavelmente vai ser a Moet, porque ela é incrível. Ela é lindíssima, né? Aqui a gente tá vendo os fundos dela, literalmente. E é um lugar simplesmente espetacular. É um lugar incrível. Né? É um lugar simplesmente fantástico. E algumas vantagens, alguns diferenciais da Moed, né? Por que escolher ela? Primeiro que, olha o que é essa loja. Olha o que é o varejo deles. É um varejo simplesmente incrível. É uma vinícola linda. Mas olha o que é essa loja, né? A loja é mais linda ainda. Dá vontade de comprar tudo aqui. As taças decorativas a gente quer comprar. É incrível o que eles fazem aqui. Diferenciais aqui na Moet. A gente está falando de uma região, então, uma vinícola na França, na região de Champagne. Aqui a gente está na cidade de Épernay, que é onde tem a famosa Avenue de Champagne, ou seja, a Avenida do Champagne. Avenida de Champagne, o que é? É onde tem a concentração dos maisons de champanhe. Aqui a gente consegue visitar tranquilamente, precisa agendar, claro, né? Precisa agendar a visita. As visitas são regulares aqui, aí você tem diferentes tipos de visitas.
todas com degustação, e você tem um wine bar aqui muito legal, que você pode provar os vinhos, inclusive comprar garrafas de champanhes aqui, provar os champanhes raros em taça, os vintage clássicos aqui. Depois, a loja é lindíssima. Aqui na loja da Moed, consegue comprar produtos espetaculares e produtos únicos praticamente. Tem produtos, tem vintages que só ficam aqui, são vendidos aqui, né? Alguns bem espetaculares. Quando eu fui lá, consegui comprar um rosé vintage de 2006, incrível, incrível. E tava lá e lá comprei, paguei 60 euros, 60 euros. Não é um valor barato, mas para um vintage é incrível, um preço incrível, né? Um vinho incrível, simplesmente espetacular. Bom, tá na região, tá na principal cidade de Champagne, na Avenida de Champagne, inclusive. Vinhos espetaculares e 28 quilômetros de caves subterrâneas embaixo da Moed. 28 quilômetros de cave. Então, esse é um dos pontos altos da Moed. Eles têm estoque de muitos champanhes aqui nessas caves. As caves são, e assim, você só consegue andar aqui acompanhado, porque senão você se perde. Eles andam, chegam a andar de carrinho aqui dentro, carrinho elétrico, de tão grande que é. Imagina 28 quilômetros de cave. E é uma experiência muito legal de conhecer, de visitar, de degustar, né, eu tive lá há pouquíssimo tempo agora de novo. E é lá que fica a estátua né, do Dom Perignon, né, bem na entradinha da Moed. E é incrível, uma vinícola que realmente impacta pela sua beleza, pela sua apresentação, pela sua capacidade de inebriar as pessoas, né? Então, vai a Champagne, vai a Épernay, vai conhecer Moët, porque é uma das vinícolas que precisa se conhecer no mundo. E aí você escolhe o tipo da visita que você vai fazer, quanto tempo você vai andar nas caves e tudo mais, e é muito especial. E quem for aqui, prova, claro, os vintages exclusivos que eles lançam a cada X tempo e praticamente só vendem aqui, inclusive o que é o champanhe mais distinto deles, que é a Dom Perignon P2, né? Que é uma Dom Perignon que fica 15 anos em autólise, custa aí os seus 400 euros mais ou menos, é caro, mas é uma experiência única, né? É um champanhe realmente diferenciado e é um dos principais champanhes do mundo, muito, muito raro e muito, muito peculiar, né? O P2. Muito sabor, longa persistência, é um champanhe realmente especial. E eles até têm uma edição que eles chamam de P3, que fica 25 anos em autólise. Mas essa só vai para clientes muito especiais, né? P2 eu já provei, P3 eu só vi a garrafa e, né, eles nem vendem aqui na loja. A P2 eles vendem. A P2 eles vendem aqui. A P2 custa no Brasil quase 5 mil reais a garrafa, né? Lá você paga 400, algo em torno aí de 400 euros, né? E é realmente um champanhe muito, muito especial. Coisas que você só compra, só vive lá, né? Bom, aqui um pouquinho do solo de champanhe. Esse solo riquíssimo em calcário, solo de giz puríssimo, né? Giz puro aqui, que dá essa acidez tão peculiar aí para os vinhos de champanhe. Pois bem, vamos para o nosso último país, para a nossa última vinícola. E eu não poderia deixar de falar no que eu considero a vinícola hoje mais incrível do mundo. Mais espetacular do mundo. E essa vinícola fica na Toscana. Toscana famosa pelos seus solos, né? De calcário, arenito. Seus solos, né? De galestro, pedras calcárias. Um clima mediterrâneo. Tá aqui no Mar Tireno, né? Chuva algo em torno de 700, 800 milímetros. E Toscana é a terra das colinas, né? É a terra das colinas. É a terra do Chianti clássico. Chianti clássico, aliás, Chianti clássico, né? Que é o Chiantizinho do Galo Nero. Chianti clássico foi a primeira área demarcada no mundo em 1716. 1716. Tem aquele embate que eles falam, né? Entre
Chianti e o vinho do Porto, né, lá no Douro, os Marcos Pombalinos e tudo mais. Mas os Marcos Pombalinos vão ser em 1756. Só que muda um pouquinho. O que acontece? Chianti é a primeira área demarcada. Mas Chianti só demarca a área. Lá no Douro vai surgir não só a demarcação da área com os Marcos Pombalinos, mas também o conceito do vinho e de denominação de origem associada a estilo de produção, né? Que vai ser do vinho do Porto. Então, a primeira área demarcada vai ser Chianti, a primeira denominação, podemos assim dizer, de origem vai ser, com certeza, lá no vinho do Porto, lá na região do Douro. Mas nós estamos falando de Chianti, nós estamos falando da Toscana, a terra das colinas, a terra do Galo Nero, e eu vou falar de uma vinícola que para mim é a mais incrível do mundo, disparado hoje. Tem grandes vinícolas, mas essa é espetacular, que fica aqui na área de Chianti Clássico. Chianti Clássico famoso pelos seus vinhos à base de Sangiovese, né? Chianti Clássico, a denominação, que é uma DOTG, né? Uma DOCG, que exige no mínimo 80% de Sangiovese, vinhos com uma concentração muito alta, né? Vinhos intensos, principalmente os Riserva e Gran Selezione, né? São vinhos com potência, com intensidade, com amadurecimento, né? Passagem, amadurecimento e envelhecimento. E a vinícola que vocês já estão vendo aqui, olha a cave da vinícola. Olhem as salas de degustação dessa vinícola. Literalmente dentro desses aquáriozinhos. Olha a sala de barrica dessa vinícola. E aqui vocês estão vendo um andar da vinícola. Olha o pé direito desse andar aqui. Essa vinícola, que para mim é the number one, a top da lista, a referência da lista das vinícolas incríveis do mundo, é Antinori Chianti Clássico. Essa vinícola, ela é surreal. Ela é incrível. Ela é incrível. Ela não tem explicação. Por quê? Porque ela é uma vinícola enorme. Olha o que vocês estão vendo aqui. Vocês estão vendo 2 andares da vinícola. Estão vendo aqui? 2 andares. 1 andar, 2 andares. Essa vinícola ela tem 5 andares. 5. E essa vinícola ela foi projetada que você não enxerga a vinícola passando na rua. Porque ela acompanha as colinas de Chianti dessa região. Ela acompanha o desenho das colinas. Então você na rua, você só vê a entrada, que é uma parede de concreto, com a marca Antinori Chianti Clássico. Você não enxerga a vinícola. 5 andares de vinícola. E ela foi projetada exatamente para ela não conflitar com as colinas lindas de Chianti. Então, esses desenhos que vocês estão vendo aqui, esses contornos da vinícola, é exatamente para isso. Essa escada aqui, que vai 4 andares, ela é uma escada em formato de saca-rolhas, lindíssima. O pé direito de cada andar é altíssimo. É um projeto incrível, com restaurante, com wine bars, com visitas temáticas. A sala de barrica, né? Eu mostrei para vocês. A sala de barricas aqui simplesmente incrível, incrível, enorme, com várias salas de degustação. É um lugar impressionante. Impressionante. Aí vocês estão pensando, não, mas peraí. E assim, ela fica exatamente na estrada entre Firenze e Siena, bem no meio do caminho. E tu não vê a vinícola, tu passa na frente, tu não vê. A gente passou na frente dela, só via a placa. Aí quando você vai entrando na vinícola, né, aqui embaixo tem o estacionamento, no andar de baixo. É impressionante essa vinícola. Impressionante. Bom, aqui para vocês verem um pouquinho dela, né? Um pouquinho melhor. Olha aqui. Vê se dá para vocês entenderem aqui, ó. Olha isso aqui. Não enxerga a vinícola. E aqui, ó. Aqui é a escada de saca-rolhas, ó. Essa escada aqui, ó. Ela foi desenhada exatamente para não aparecer. Para não conflitar com as colinas de Chianti.
Bom, diferenciais dessa vinícola, como se precisasse. Ah, e tem vinhedos em cima dela, tá? Literalmente. Em cima, do lado, vocês estão vendo aqui os vinhedos, ó. Literalmente em cima da vinícola. Aqui é um wine bar, lindíssimo, né? Aqui tem um mirante muito bonito. Aqui tem, bom, tem restaurante, tem uma galeria de arte aqui dentro, tem, né, tem um cinema aqui dentro, é incrível. Essa vinícola é realmente espetacular. Tudo focado no Antinori, né? Bom, Antinori é uma família das mais antigas produtoras de vinhos do mundo, desde 1385. Essa vinícola, a arquitetura dela, bom, a gente está vendo, né? Olha que é essa escada em formato de saca-rolhas. Olha o que é isso aqui. Olha o que é. Bom, o Antinori, ele falou, né? Ele tem o livro, né? Que é o Perfume do Chianti. Eu tenho esse livro. E ele conta a história da construção dessa vinícola nesse livro. E, e assim, é incrível. É incrível. Assim, ele conta a história e... vou mostrar para vocês aqui o livro. Chama O Perfume do Chianti. Aqui, ó, do Piero Antinori. Piero Antinori é o patriarca atual da família, né? Que tem a fotinho dele, né? Esse carinha aqui. E ele conta que, aliás, esse livro é muito bom, tá? Para quem gosta de estudar vinho italiano, para quem gosta de história do vinho, para quem gosta de vinho, contexto de vinho como um todo, aqui ele conta a história do surgimento dos super toscanos, de mudança do vinho na Itália. Esse livro precisa ter, precisa ler. Quem estuda vinho precisa ler esse livro. O livro é espetacular e é muito fácil de ler, uma leitura gostosa. Ele conta a história de Tinhagnello, Solaia, ele conta a mudança dos vinhos na Itália, o surgimento, né, dos modernistas, tradicionalistas, principalmente, claro, focado na Toscana. E ele conta nesse livro a história da construção dessa vinícola, antinórica e anticlássica. E assim, é impressionante. A vinícola foi pensada para ser assim. A vinícola foi desenhada para ser... é, não conflitar com as colinas, para acompanhar as colinas, assim, só quem, quem olha a vinícola em si consegue entender isso. Que realmente ela é assim. Ela tem esse jeito, né? Então, você olha de fora, você não vê nada. É incrível. É incrível, você só vai ver quando entra na vinícola. Isso você vai subir essas escadarias todas, que 5 andares de vinícola, que vocês entenderem aqui, ó. Aqui tem um andar, 2 andares. Aqui tem 3 andares, 4 andares. E tem o subsolo ainda. São 5 andares de vinícola. E assim, pé direito altíssimo cada andar. E aí, com o que você vê da vinícola são mirantes, você vê vinhedos, você vê. É impressionante, de fora da vinícola você não enxerga a vinícola. Bom, é a definição, né? E aí, como eu falei para vocês, eu vou deixar vocês lerem o livro, procurarem o Perfume do Chianti, para vocês entenderem que é exatamente isso. A vinícola ela é feita pensando em Chianti, né? Valorizando que é a Chianti. E recomendo essa vinícola, vão com tempo, marquem, né? Precisa marcar, dá para passar o dia inteiro nessa vinícola, porque aqui você consegue tomar, inclusive tem os wine bars você consegue tomar os vinhos representativos, mais representativos da Antinori, como Solaia, Tinhagnello. Eu recomendo aqui os vinhos toscanos de Chianti clássico, né? O Badia Paziano, que é o Gran Selezione, né? Chianti clássico, que é incrível, ou os super toscanos, né? Ou a Badia Paziano, que é um Chianti clássico Gran Selezione, que é o melhor Chianti que tem da Antinori, ou um Tinhagnello, ou um Solaia, né? Vocês podem tomar aqui, então vamos chutar o balde, já que tá no Antinori, já que tá nessa vinícola, né, completamente fora de curva, simplesmente espetacular, né? Então chuta o balde e aí toma uma tacinha, não precisa comprar uma garrafa inteira, né? Se tiver dinheiro, compra uma garrafa inteira, se não tiver, toma uma tacinha, ou se não, toma, né? Aí depende da degustação que você agenda. Você vai ter degustação também, óbvio, né? Durante a visita. É espetacular. Dá para chegar, tem 2 wine bars aqui dentro, tem 2 restaurantes. É uma vinícola simplesmente espetacular. É uma vinícola que é realmente encantadora. É aquelas vinícolas assim que marca na história e eu, por isso, não à toa, coloco ela como a top, a número 1, da number one vinícolas incríveis do mundo.
antinórico e anticlássico, exatamente na área de Chianti clássico, entre Firenze e entre Siena, bem no meio do caminho. Antes de ir lá visitar e conhecer, leiam o Perfume do Chianti, né? Vocês encontram esse livro, ele é muito legal. O meu é cheio de marcaçãozinha já, ó, aqui, cheio de post-it, de pontos importantes desse livro. Eu que adoro, né? Estudo muito vinho italiano. Adoro esse livro, porque esse livro ele é muito, muito especial. E é uma leitura extremamente gostosa, uma leitura para nós que gostamos de vinho, para nós que gostamos né, de história do vinho e entender um pouquinho do vinho italiano. Aqui é muito, muito especial, né? Bom, 5 vinícolas, 5 países diferentes, das mais incríveis. Passamos lá, né? Começamos por Portugal, no Vale do Douro, com a Quinta do Crasto. Depois a gente foi para Espanha, na Marquês Riscal, lá em Rioja. Depois a gente foi para Alemanha, no Vale do Mosel. A gente foi em Bencastel-Cruz e a gente foi falar da Dr. Luzen. Depois a gente foi para Champagne, na Moët Chandon, lá em Epernay. E depois a gente foi para Toscana para falar de Chianti clássico, na Antinori Chianti clássico. E só para a gente finalizando, né? Vamos dar uma olhada nesse vinho. Nossa, o vinho não para de mudar, né? É daquele vinho que ele tá no auge dele, ele tá no melhor dele. Ele dura um tempo, mas ele tá assim, ó, tipo, me tome agora, me consuma e me faça feliz, porque ele tá realmente muito especial. Tá complexo, tá amplo, tá saboroso, tá realmente um vinho que vale muito a pena e olha, muito sabor, mas muito aroma. Um vinho extremamente complexo. Essa nota de couro, mas muito positiva, essa nota de tabaco, essa nota de fumo em corda, de charuto, de caixa de charuto, é muito amplo, com muito sabor, com muito perfume, é legal, né? Isso que é legal no mundo dos vinhos, a gente estudar, a gente aprender. E foi muito bacana. Mas vinícolas aí que dão uma referência, claro que a gente também passou pelas regiões, entendeu por que as regiões são especiais e essas vinícolas estão em regiões diferenciadas e seus vinhos acabam sendo muito valorizados, mas a vinícola contribui também, essas vinícolas, todas elas também contribuem com a região, não é só a região que contribui com elas, né? Elas têm muito a entregar e elas entregam, e a Antinori Chianti Clássico é uma vinícola, por exemplo, que traz muita gente para a região de Chianti, né? Muita gente vai lá visitar. E alguns alunos sempre me perguntam onde ir e tudo mais lá em Chianti. Eu digo, ó, vai na Antinori porque é realmente incrível, e por isso que a gente estuda vinho, por isso que a gente gosta de aprender sobre vinho, por isso que a gente degusta vinho, por isso que a gente, né? Vinho é um conjunto de fatores e aprender é muito legal. E visitar as vinícolas é muito legal e a gente aprende muito conhecendo, visitando as regiões. E ficou aqui 5 dicas bem especiais para vocês de vinhos incríveis, mas acima de tudo de vinícolas incríveis. Certo? Turma, passou muito rápido. Aproveitem, né? É um conteúdo aí que realmente é bem especial e que pode ajudar vocês muito para quando forem visitar essas regiões. Então, um beijo muito mais que especial para todos vocês. Aquele brinde final. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.